Mas Vinícius Gris ficou aqui. Fica o Fábio Gomes. O Fábio Gomes pode ser um bom reforço. Pode, Gris? Bom reforço talvez seja exagero, né? Mas tá. eu acho que na situação atual, se não for contratar ninguém, ajuda. Acho Sério? ele melhor do que o João Marcelo. Por quê? Em quê? Mais experimentado, mais rodado, um jogador mais experiente, mais testado. Eu acho que disputou as últimas Libertadores todas aí, tem feito gols lá no Bolívar. Enfim, eu acho que poderia ajudar. Não é um reforço extraordinário, não vai disputar a posição no Atlético de jeito nenhum. Mas o Atlético hoje não tem um centroavante com as características dele. Se não for buscar ninguém no mercado, eu não acho nenhum absurdo pensar na volta do Fábio Gomes nesse momento, não. A torcida tem um ranço enorme, a passagem dele não foi boa, de fato, nas chances que teve aqui, mas ele teve empréstimos bem-sucedidos, cara. Depois que ele saiu, se eu não me engano, ele foi pra Austrália da vida lá, né? Austrália, Nova Zelândia. Passos de Ferreira, Sydney FC e depois Bolívar. Pois é. Ele circulou no Grupo City, né? Ele teve empréstimos bem-sucedidos, cara, e conseguiu marcar gols e tudo mais. Enfim, é um cara rodado, experiente, um centroavante de característica muito específica. E eu, sinceramente, não acho um absurdo, não, pensar. Alguém aí concorda ou discorda, e principalmente você que é jogador. Sabe por quê? Existem casos, agora falando sério, tá, gente? Existem casos de jogadores que saem em baixa, rodam, voltam e se destacam. Não estou comparando o jogador, estou só comparando a situação. Até porque joga em posições diferentes e não tem nada a ver. O Marcos Rocha já chegou a ser execrado no Atlético. Sai, dá um rolê, passa inclusive pelo Coelho, quando volta se torna ídolo e altíssimo nível, volta a jogar. Lateral, o Mancini também. Bem lembrado. Sim, Não é comparando futebol, sim, é situação de um cara que sai muito em baixa, criticado. O Mancini saiu muito criticado, muito criticado. Dá uma volta e volta para se tornar quase ídolo. E aí? Eu acho que isso pode acontecer, CJ. Quase mas ídolo é sacanagem a minha, né? passagem Ídolo. do... Olha, fugiu o nome. Fábio Gomes? Fábio Gomes não foi boa no Galo, né? O torcedor, o que o Gris falou, não tem memórias boas dele aqui. E eu não consigo afirmar tanto que o Fábio é melhor do que o João Marcelo. O João Marcelo a gente não viu, cara. A gente não pode, né? Agora, o fato é que mais experimentado, mais experiente ele é. Mas o João Marcelo a gente não viu. A gente não sabe falar se o João Marcelo é um ótimo jogador, se é um jogador ruim ou se é um jogador médio. Não sabemos, não dá para falar. E trazer o Fábio, claro que se ele não tiver onde alocar o cara de jeito nenhum, você tem que... É um ativo do clube ainda. Mas você trazer o Fábio, por mais que ele vai ser um atacante com uma característica diferente dos outros que estão aqui, eu não consigo enxergar ele entrando num jogo primeiro do que o Júnior Santos, primeiro do que o Bernard, primeiro do que não vai dar para jogar todo mundo. Primeiro do que o Rony. Pelo menos 3 atacantes com esse nível vão estar no banco. Ele praticamente não vai entrar. Então é só se não tiver a opção mesmo de um reempréstimo. Eu não vejo com bons olhos esse retorno do Fábio Gomes. Sem dinheiro, sem condição de ir ao mercado. Você prefere, então, ficar com uma aposta de poucos minutos do que dar uma chance para um cara já rodado em outro momento? O que eu penso a respeito, até em cima disso que o Rafa falou, aí eu não sei a questão salarial, né? Não sei como é o contrato do Fábio Gomes, principalmente. Mas eu acho mais inteligente para o Atlético ter o Fábio Gomes como um cara que vai entrar pouco e emprestar o João Marcelo, do que emprestar o Fábio Gomes de novo e ter o João Marcelo aqui jogando pouco. Porque o João Marcelo precisa de mais minutos do que o Fábio Gomes. Entendi. Mas é uma decisão difícil. Mas não é ruim a ideia do Gris, hein? Sim, mas porque aí entra naquela outra discussão. Pô, a gente tem ali 4, 5 atacantes. O sexto não pode ser um cara jovem, um da base? É melhor o da base estar ali com esse time, nesse elenco, nesse nível de competição? Ou ele ser emprestado? Eu acho que é uma discussão válida. É difícil mesmo, é uma decisão difícil. Discussão válida, mas o que é melhor? A gente cobra sempre, pelo menos o terceiro lateral direito, o quinto zagueiro tem que ser um cara da base, tem que ser alguém jovem para estar ali no elenco e de vez em quando ter uma minutagem. Então é uma discussão válida, assim, acho que vale a discussão, mas eu ainda fico com o João Marcelo. E aí, Cabidão? Não, é porque assim, eu tô até acompanhando aqui o histórico de empréstimos do glorioso Fábio Gomes, desde que ele saiu do New York Red Bulls e veio pro Atlético, lá ele foi bem, na MLS ele foi bem, inclusive. Ele jogou no Atlético, fez 3 gols, jogou no Vasco, fez 1 gol, e foi pro Juventude depois que ele teve em Portugal, inclusive. No Campeonato Brasileiro, ele foi mal, né? Mas quando ele vai jogar numa liga inferior, né, aí tirando aqui
o Paços Ferreira na Liga Portugal. Na Austrália ele foi bem e na Bolívia ele tem feito alguns gols, né? Teve 23 gols na sua passagem pelo Bolívar. E na Austrália ele chegou a fazer 13 gols em uma temporada, né? Eu acho que ele achou o mercado dele, CJ. Eu acho que ele, inclusive, prefere... Aí eu tô chutando, tá? Mas é o que talvez eu faria. Eu me encaixar numa liga em que eu faça gols, que eu seja referência, do que ficar aqui comendo banco e não tendo quase nenhuma oportunidade, né? Talvez seja do próprio interesse do atleta ser reemprestado, ser renegociado com outra equipe, né? Então, assim, eu acho que ele tem um nível abaixo do que o Atlético precisa até no banco, tá?